Tudo bem, galera? Hoje, pessoal, eu vou responder uma perguntinha que me fizeram aí sobre o último vídeo que eu fiz sobre as gramáticas. Lembram que eu apresentei todas as gramáticas aqui, uma por uma, eu falei de cada uma delas, né? E gostaria até de mandar um abraço pro meu colega Fernando Pestana. Eu falei muito bem da gramática dele, vou falar de novo. Essa gramática aqui, ó, é uma gramática muito boa, tá aqui, ó, tá, do Fernando Pestana, porque ela reúne exatamente todos esses quesitos que eu vou falar hoje. Ela é ótima, muito boa, tá? Então já estão sabendo, essa gramática do Fernando Pestana é uma gramática boa e reúne todos os quesitos que eu vou falar aqui hoje. A pergunta é a seguinte: como é uma boa gramática? Diante daquilo que eu mostrei no último vídeo das aulas, no último vídeo passado, todas as gramáticas, eu apresentei umas que eram boas, outras que eu não achava tão boas, e agora eu tenho uma outra nova para apresentar para vocês, que é essa aqui, ó, do Rocha Lima, que ela tá bem baratinha, tá? Mas cuidado com esse bem baratinho, deve ter um porquê. Essa gramática do Rocha Lima, né, desse jeito aqui, né, a laranjinha aqui e tal, né, olhem bem ela, eu considero, de certa forma, para o aluno que está começando, é um pouco difícil. Ela tem uma linguagem meio que inacessível, né? Não é para aquela pessoa que está no básico, não é. Para a pessoa que está no básico são aquelas que eu falei anteriormente lá no último vídeo, ela não é. E aí já vou falar da questão da linguagem aí quase que inacessível, uma linguagem um pouco difícil, já vou falar sobre isso, tá? Desculpa deixar você sozinho aí, eu devia ter deixado as gramáticas aqui, mas infelizmente eu não deixei. Povo, uma gramática boa, tá, é aquela que tem todos os quesitos que eu vou falar. Um deles é o índice. O aluno vai no índice, tá? Tem gramática que o índice é lá atrás, aí já tem termos que o aluno nem conhece, daí ele vai atrás, aí como é que eu vou procurar? Não, o índice tem que ser bom, ele tem que te remeter logo ao assunto que você quer. Por que eu sei disso? Porque eu sou professor, né? Quando eu dava aula na escola, o aluno tinha uma gramática. Daí eu dizia pra ele assim, procura esse assunto. Daí o aluno, eu não tô achando, às vezes não acha mesmo, né? Porque... Mas muitas vezes eu dava o assunto, o aluno se achava na gramática, o assunto não estava lá, estava com outro nome, estava com não sei o quê, né? E é muito complicado isso. Então o índice tem tudo a ver. O aluno, eu quero saber, quando for comprar uma gramática, eu vou chegar lá e vou dizer, eu quero saber sobre a adjunta de nominal. Aí chego lá, já que eu acho a adjunta de nominal, claro, tem que saber quem sintaxe. Isso aí o aluno já está, mas procurando achei a adjunta de nominal, tá? E essa é uma gramática boa, o índice tem tudo a ver. Porque tem índices que deixam a pessoa mais perdida, né, do que cego em tiroteio. Pessoal, uma gramática boa é aquela que desenvolve o assunto. O que é desenvolver o assunto? Não adianta o cara... Eu tive uma gramática de um cara uma vez, que na época eu estava estudando ainda. Eu era bem leigo no assunto. E eu tinha só aquela gramática e, meu Deus, mas por que eu não aprendo? Por que eu não aprendo? Porque o cara não desenvolvia o assunto. O cara chegava lá e colocava, o que é adjunta de nominal? Adjunta de nominal é o termo que acompanha o nome, qualifica, aquela coisa, em termos sintáticos. Ele dá uma explicação sobre adjunta de nominal, tá? Aí, para a explicação e já segue para o próximo termo. O que é complemento nominal? Complemento nominal é o termo que complementa o nome. Dá um exemplo, puff, tá? Então não adianta essa gramática. Uma gramática boa é aquela que o cara desenvolve o assunto, explica o que é adjunta adnominal, dá exemplos do que são adjuntos adnominais, vários tipos de exemplos, tá? Além de dar vários tipos de exemplos, ele pode dar um exercício, né? Pode estar no final o exercício, e aí ele começa falando o que é complemento nominal e dá exemplo de complemento nominal, explica tudo que tem que explicar a respeito de complemento nominal, né? E aí depois disso ele diz diferenças entre complemento adjunto de nominal e complemento nominal, porque o aluno tem essa dificuldade de reconhecer o complemento nominal e o adjunto de nominal, né? Então, uma gramática boa é aquela em que o gramático desenvolve o assunto. Não adianta falar só isso é isso, dá um exemplo, pula pro próximo assunto. Complemento nominal é isso, dá um exemplo, pula pro próximo assunto. Isso não é gramática. E existem gramáticas assim, horríveis, né? O aluno vai ficar com aquela sensação, eu não consigo entender. Ele tem que esmiuçar, ele tem que explicar o que é. Às vezes eles não explicam porque eles não querem se comprometer. É aquela questão que eu falei para vocês, os gramáticos divergem em alguns assuntos. Às vezes ele nem entra muito naquele assunto, porque ele também não é o cara, digamos assim. Tem 4 gramáticos aí que são os caras. Mas também não estão vendendo muita gramática não, porque não estão vendendo muito.
porque escreve muito difícil, a gente vai falar sobre isso, tá? A gramática boa é aquela que a gente percebe que o autor pesquisou para fazer aquela gramática. A gente entende ali, ó, aqui, ó, o cara pesquisou isso, e como eu falei, é do Fernando Pestana, essa aqui, ó, o cara pesquisou todos os gramáticos, e basicamente é o que eu estou fazendo nos meus vídeos. Vou deixar de fazer propaganda nos meus vídeos também. Os meus vídeos, é isso que eu faço. Eu pesquiso em todas as gramáticas, claro, não copio, né, coloco a minha didática em cima. Foi o que ele fez aqui. Ele não copiou nada. Quando ele fala, ele cita que ele está pegando daquela gramática. Então dá pra ver, o cara copiou todas as... Desculpa. O cara pesquisou em todas as gramáticas e fez a gramática dele. Então ele pesquisou em tudo quanto é lugar. E tá aqui, né? Muito bem reunido ali, numa gramática excelente. Dá pra ver que o gramático pesquisou. Ele cita, fulano de tal fala isso, fulano... Porque, como eu falei pra vocês, tem uns 4 gramáticos aí que são os caras, são os gramáticos do Brasil, da Academia Brasileira de Letras, né? E aí os outros vão comendo pelas beiradas, eles vão lendo aqueles e citando aqueles. Porque esses gramáticos são linguistas, eles são muito famosos no Brasil, né? Por exemplo, se eu fosse fazer uma gramática hoje, eu não tô com toda essa bola, galera. Imagina, eu não sou mais velho, não estudo há anos, como esses caras que estão lá na Academia Brasileira de Letras, eles é que dizem como é que é. Se eu fosse fazer, eu ia ter que citar esses caras, segundo o fulano, segundo o ciclano, mas a gramática legal é aquela que fala segundo o fulano, segundo o ciclano, segundo o fulano é assim, segundo o ciclano é assim, mas o ciclano já disse que é assado, e o outro lá diz que é igual o que os 3 falou. É assim que é uma boa gramática, ele vai citando outras pessoas, né? Não é aquela gramática que diz pá, deu. Não é, essa gramática não é boa. O formato da gramática, agora não sobre o conteúdo, sobre o formato. Formato, acabamento e tipo de papel é muito importante, tá? Não adianta você pegar aquelas gramáticas que são um calhamaço de coisa, né? O tamanho tem a ver também, de certa forma. Não adianta pegar uma gramática grande, mas que o papel é ruim, que você vai pra lá, que daí já rasga. Dê uma olhadinha nisso também. E aí às vezes tu fica meio que refém desse assunto, né? Porque às vezes a gramática é boa, mas tá com um papel, parece um papel higiênico, mas ela é boa, daí tu acaba levando, né? Fazer o quê? Não tem muito o que fazer, tá? Mas o formato, tem umas gramáticas que eu comprei aqui, paguei caro, mas já tô tudo se rasgando, porque o papel é uma porcaria, né? Mas tem que dar uma olhadinha nisso aí. Também é importante dar uma olhadinha. Pegou a gramática, vê que vai se rasgar fácil, aí é complicado. O que mais que tem a ver? O tamanho, como eu falei da gramática, tá? O tamanho não é documento nesse sentido. Às vezes pode ser uma gramática menor, mas que desenvolva mais o assunto do que aquela que tem um calhamaço. Pode acontecer isso. O cara só colocou besteira ali, né? Depende muito do que tu quer. Às vezes a gramática grossa porque tem muito exercício, né? Então, se o teu interesse é exercício, compre. Se o teu interesse é mais matéria, compre uma menor, que não tenha tanto, não tenha tamanho, mas que tenha mais explicação, tá? Mini gramática. Gramática resumida, tudo, pra quem tá começando, não é legal. Vai comprar uma mini gramática do fulano de tal, que eu não vou falar o nome para não me comprometer. A mini gramática do fulano, tá tudo resumidinho. Tu vai ler e vai ser assim, adjunto nominal é isso, complemento nominal é isso, né? Dá um exemplo e passa pro próximo assunto. Não gosto, eu não acredito para quem está começando, né, em gramática resumida ou mini gramática. Compra uma gramática completa, investe e compra uma gramática completa. Linguagem. A linguagem é bem engraçada. Como eu falei para vocês, esses 4 grandes gramáticos da língua portuguesa aqui no Brasil, não sei se tem mais, eu conheço 4, são os caras que comandam aí, não estavam vendendo nada de gramática, né? Eu comprei gramática aí por 50 pila, porque eu não estava vendendo mais. Outra estava 70, sendo que uma gramática, as gramáticas estão em 120, 125, 130, né? Por que esses caras não estavam vendendo? Os caras são os caras. São pós-doutores, sabem tudo, são linguistas. Mas eles vão lá e escrevem numa linguagem que ninguém entende, né? Eu parei de recomendar gramáticas de grandes gramáticos. Por que eu parei? Não que vocês não tenham que chegar lá. O objetivo é chegar lá. O problema é que as pessoas viam que os caras, sabe que eram doutores, pós-doutores, não sei o quê. Compra. Aí o aluno pegava lá, não entendia nada, né? Então eu gosto sempre de um passo a passo. A minha didática tem esse passo a passo. Começa nessa aqui, vai indo até chegar lá. Não vai direto para aquela lá que tu vai achar que não tem cérebro. Não vai direto para aquela, tá? Então a linguagem não que seja na gíria. Todo dia, pô, meu, isso aí é assim, você sabe, junta adnominal, tá lá, pra cá. Não é assim.
Mas uma linguagem que a moda agora é se fazer entender, não é mostrar que sabe. Entendeu? A minha preocupação nos meus vídeos é me fazer entender. E aí eu uso uma linguagem acessível de certa forma, tá? Não é gíria. Linguagem acessível para que o aluno chegue lá àquela parte mais inacessível, digamos assim. Então, dei uma olhadinha ali na gramática, ficou fácil de entender, tá legal, então tá bom. Não entendi nada. Vai para pontuação, não entendi nada, daí fica complicado. Né? Aí tu já vê que a linguagem está muito ruim. Pessoal, acabou a gramática. Livro de interpretação de textos. Muita gente me perguntou, professor, qual é um livro bom de interpretação de textos? Vocês vão nas lojas e não vão achar um livro único de interpretação de textos. Outra coisa, não existe assim como é que eu vou dizer para vocês? Em geral eles são muito misturados. Compra um livro de redação, vem alguma coisa de interpretação de textos. Não existe um livro, eu tenho uns dois aqui específicos para interpretação de textos, tá? Mas vocês vão procurar nas lojas e aí eu tenho um comentário para fazer para vocês. Em geral as lojas não estão vendendo mais, não está ali na prateleira. Você tem que procurar na internet, ver o livro, dar uma olhada e pedir na livraria. Eu não sei se é verdade, mas um cara me falou isso. Eu fui numa livraria, né? Eu sempre estou nas livrarias procurando livros para me atualizar. Eu fui a uma livraria e aí perguntei, por que antigamente vocês tinham vários livros na prateleira, agora não tem mais? Que agora já é mais complicado, já tem internet. E o pessoal da internet aí também está tirando muito aí a venda dos livros das livrarias. Como assim? Tem muita videoaula, não sei o que, vocês não estão mais comprando livro. Daí até dei uma risadinha pra ele e falei, né, bom, eu sou um professor também, eu faço isso. Que legal, né? Gostou? Mas eu achei legal essa informação, porque é uma democratização do conhecimento, pessoal. Antigamente o livro estava lá, não tinha dinheiro para comprar, não pega o livro, não tem conhecimento. Agora as pessoas estão vendo de graça aqui. Que bom isso, que bom. Fico muito feliz com isso. Mas interpretação de textos vão ter que garimpar, vão ter que pesquisar, vão ter que buscar. Não existe um livro, eu não conheço um específico só de interpretação de textos. Quer dizer, tem, o Platão Savioli tem alguns livros nesse sentido assim, né? Mas não é exatamente para que tu, como é que eu vou dizer assim, interprete. Não sei, agora eu fiquei refém do que eu ia falar. Mas não é um livro, digamos assim, de ensino médio, didático, né? Faça isso, faça aquilo, faça isso. Ele vai explicando coisas a respeito da interpretação de textos. Mas em termos didáticos, vocês vão ter que dar uma pesquisada, tá? Eu tenho 2 só sobre interpretação de textos, os outros são redação e tem alguma coisa de interpretação de textos. Os meus vídeos, aqui onde eu estou fazendo interpretação de textos, são um passo a passo de interpretação de textos, e os de redação são um passo a passo de redação também. Tá ok, galera? Por hoje é isso, deixem as falas aqui, os comentários, que eu vou vendo aí as dúvidas de vocês e respondo no próximo vídeo. É isso aí.